Deus ele criou tudo, separou tudo, formou tudo, fez todo o mantimento na terra, fez tudo que era necessário, mais ainda, para a sobrevivência humana. Aí depois ele vai e faz o homem. E faz um homem com privilégio. Faz o homem segundo a imagem e semelhança dele. É um privilégio. Daqui a pouco Deus olhou para o homem e falou assim: você está muito sozinho. Todos os animais têm a sua fêmea, têm a sua companheira. Você está só. Espera aí que eu vou preparar uma bênção para a tua vida. Foi lá, da costela de Adão, formou uma mulher para ser bênção na vida dele. Depois que eles foram lá e fizeram toda a desobediência a Deus, mas Deus, ele sempre fez o melhor. Amém? Amém. Deus não fez Eva para ser maldição na vida de Adão. Deus não fez nada para ser males na vida dos homens. Deus fez tudo de bom para ser bênção na vida de todos. Os homens que trilhando caminhos errados, infelizmente, colhem frutos maus. O mal, ele teve uma grande influência, né, na criação ali, no começo de tudo. Na criação não, mas eu digo no projeto de Deus. Ele entrou através da serpente, falou com Eva, Eva deu ouvido, falou com Adão, Adão aceitou e pecaram. A partir daí começou então uma grande consequência na terra. O mal teve força ali? Não. O mal ele teve astutícia. O mal foi astuto. Lançou, Eva pegou, lançou para Adão, Adão pegou. O Satanás, não que ele seja um ser poderoso, porque ele não é poderoso. Poderoso é o nosso Deus. Amém? Satanás, ele foi pisado por Cristo. Satanás, o Senhor Jesus nos dá poder e autoridade para pisar sobre ele, não é? Não é? Sim. Nós, seres humanos, podemos dizer em nome de Jesus, Satanás, e se tiver fé, sai daqui. Larga esse corpo, solta essa vida, sai com a tua doença. Está lá em Marcos 16:17. E o diabo obedece. Se ele obedece, ele não é poderoso, correto? Sim. Deus obedece a gente? Deus obedece a gente? Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele está acima de nós. Ele está acima de tudo e todas as coisas. Então, o que Satanás tem é safadeza. Ele é astuto. Ele sabe fazer a coisa com toda a artimanha. Então ele vem, traz tudo isso, e para muitos pensamentos, Satanás, ele pode muito mais daquilo que a gente pode pensar que ele pode. Como assim, pastor? Não é muito mais fácil você ver alguém tremer quando você fala do diabo do que de Deus? Não é? Você chega para alguém e começa a falar das maravilhas de Deus, do milagre de Deus, da cura de Deus, que Deus, até que Deus pesou a mão e fez alguma coisa, a pessoa, nossa, nossa, tá. Agora chegar para ela, estou vendo um negócio do teu lado aí. Que? Na hora, pode ser até crente. Estou vendo um vulto aí. O que? Deus, ai, cruz dos pratos, cruz credo. Já volta até de passar, já fica apavorado. Isso sai correndo. Não é? Então, o que foi implantado na mente de muita gente é que Satanás é poderoso. Ele não é. Não. Por uma palavra. Romanos capítulo 5. Você vai entender por que o pastor está comentando tudo isso agora na direção do Espírito Santo. Romanos 5. Você que está online, ou depois estará assistindo aí, é gravado, só para informar você que nossos cursos de domingo é às 10 da manhã, tá? Todo domingo é 10 da manhã. Mas hoje, excepcionalmente, às 6 da tarde, porque tivemos a vigília. Então, geralmente, quando temos vigília,
O culto domingo passa para 6 da tarde, mas sempre é 10 da manhã, tá? Só para você ficar informado, sabe que você é bem-vindo aqui na IBN em nome de Jesus. Bom, qualquer dia, parece aí que Deus vai te abençoar muito em nome de Cristo. Acharam Romanos 5? Amém. Versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essa obra ela foi feita. Você crê? Amém. Jesus realizou essa obra na cruz do Calvário. Por que ele realizou? Diga, por minha causa. Por causa por cada um de nós. Ele realizou essa obra, ele fez essa obra. Ele nos justificou, ele nos limpou, ele nos lavou, ele fez uma obra maravilhosa. Aí continuando, no versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, quem? Jesus Cristo, aleluia, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Digo obrigado, Jesus. Lê de novo o versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, uma comparação. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. Muito mais o quê? A graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Nós temos que entender isso aqui. Tudo isso aqui é lindo. Agora Deus quer falar exatamente nesse lado de força, de poder. O poder que houve por causa do pecado, por causa do erro, por causa da falha, houve, infelizmente, o poder do pecado sobre o ser humano. O ser humano se tornou escravo do pecado, servo do pecado, servindo o pecado. Eles faziam expiação de animais, matavam animais, faziam sacrifício para perdão de pecado, sendo que não lavava pecado algum. Correto? Amém? Então, da mesma maneira, o pecado ele veio, ele entrou, ele escravizou e tem escravizado muita gente até hoje. E o que o pecado ele se mostra? Ele se mostra poderoso, mas ele não tem mais poder, igreja. Aí é que está a diferença. Por que não tem mais? Lê de novo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, um erro, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas,
para a justificação. Em Cristo nós somos justificados. O que isso nos dá? A justiça de Deus. Nós erramos? Não. Quem errou foi Adão, foi Eva. E toda a geração se tornou a semelhança deles em pecado. Mas nós somos feitos semelhança de quem? De Deus. Essa é a verdadeira semelhança que nós temos. Mas por causa de um erro, a semelhança, está escrito aqui, a gente leu. Onde é que está? 14. Olha aí o 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de quem? De Adão. Está vendo? Nós nos tornamos semelhantes a Adão. Por quê? Porque vamos dizer que ele seria o pai de todos na época. Depois isso mudou, claro, nós sabemos disso. Mas veio com geração. Geração, semente. Foi vindo. Porque o primeiro homem foi Adão. Correto? Então dele foi vindo a semente. Veio um extraterrestre e fez você ou fez. Pastor, tem hora que eu acho que eu tenho cara de ET. Não, você não é ET. Você é uma pessoa de Deus, formada por Deus. Amém? Então Deus ele te formou, ele te fez, ele te criou. Então, mas veio tudo de quem? De Adão. O começo foi lá. Então, o pecado ele reinou. Até? Está escrito aí, ó. Até quem? Adão até? Moisés. Amém? Depois o que aconteceu? Veio Cristo. E Cristo morreu. E ele operou uma grande obra. Por muitas ofensas. Ele operou justificamente a redenção da nossa vida. Agora, hoje, o pecado não é mais forte. Não tem mais poder sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, então por que pecamos? Pecamos quando não nos colocamos abaixo dessa palavra. Quando continuamos aceitando que somos falhos, somos errados. Não que você não deva... Não que você deva achar que você não é falho, que você é o bom. Não, você não é isso. Eu também não sou. Nós somos falhos. Mas nós não podemos viver nessa desculpa para pecar. Compreende ou não? Não, eu sou ser humano. O ser humano erra. Isso é uma desculpa que muitos usam na vida. Ah, mas se fulano errou, eu então, que sou pequenininho, um errozinho, não faz diferença. Ah, faz sim. Por quê? Diante de Deus todo mundo é igual. Você sobe lá na porta do céu com a esposa, com o filho, com uma filha, Deus olha e diz, você não, e aí? Ué, mas ele fez muito mais pelo Senhor, serviu mais, eu vi tudo isso, ela só ficava mais em casa, cuidando da família. Poxa, como que ele vai ficar e eu vou entrar? Não entendi. Mas ele não andou justamente diante de mim. Você andou, Dona Maria. Então entra. Ou quer ficar de fora? Não, eu entro. Não entro. Amém ou não? Amém. Nós temos que entender isso. E esse entendimento tem que trazer para nós o quê? Força. Força para quê? Para não aceitarmos o reinado do pecado na nossa vida. Nós não podemos aceitar os erros. Temos que buscar os acertos e os consertos da nossa caminhada. Não podemos nos confirmar com os males. Temos que nos confirmar com a obra verdadeira que Ele fez. Amém, igreja? Porque Ele realizou essa obra. Você acredita nisso? Então vamos viver isso. Viver o quê? Viver a graça de Deus. Viver a força de Deus. Viver a presença de Deus. Viver em santidade de vida e sabendo que podemos ter essa vida. Podemos ter uma vida diferente. Ah, pastor, tem coisa que me tenta. Tem coisa que me leva a pensar coisa. Tem coisa que dá vontade de dar um clique, assistir uma coisa errada. Ai, nossa, que luta. Mas você já é vitorioso nessa luta. Coloca isso na tua consciência, coloca isso no teu coração, você já venceu. Ai, tem hora que eu me sinto escravizado, mas realmente você é escravizado quando você não aceita a liberdade em Cristo. Quando você ainda vive no Velho Testamento, quando você ainda vive na lei, quando você ainda vive dizendo, é difícil mesmo, eu peco mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou difícil, eu sou complicado, eu não mudo, eu não tenho jeito. Então você não crê na obra redentora de Cristo. Você tem que crer na obra redentora de Cristo. A tua mudança, a tua transformação, ela é verdadeira e ela é real.
Se antes as pessoas olhavam e diziam mentiroso, e você continua mentindo, você está ainda no passado, você está na lei. Você tem que vir para a graça. Você tem que vir para o tempo da graça, para o tempo de Deus, tempo da obra de Cristo. Não, puxa vida, eu sempre me olhava, pastor, como uma pessoa faladora, sempre me olhava como uma pessoa briguenta, ai, que não há desaforo, que briga com todo mundo, vim para Cristo, para continuar igual, mas não pode. Mas é por força? Não, é por aceitação. Não é por forçar uma situação que você vai mudar, mas é por aceitar a sua mudança que você vai mudar. É aceitar que Jesus fez uma obra na sua vida. É acreditar. A partir do momento que você acredita, o poder de Deus tem ligação. A graça de Deus vem. Eu provo isso para você. Quando Jesus chegou no doente, no cego, e eles chegaram para ele e disseram: o Senhor pode me curar? O Senhor tem como me curar? O Senhor quer me curar? O Senhor pode fazer isso? O que Jesus respondia? Jesus fazia outra pergunta: se eu posso ou não. Se tu queres, se tu creres, se você acredita, eu faço. Aí dizia: eu creio, então enxerga. Estou enxergando, diga bem. Quando acreditamos, o milagre acontece. Quando acreditamos, a maravilha de Deus vem. Se eu acreditar na justificação da cruz do Calvário, então eu estou justificado. E eu posso viver hoje o quê? O que ele falou, novidade de vida. Viver sem a prática do pecado. Viver sem mentira. Viver sem falhar, sem errar, sem ficar tropeçando. Se porventura pecar, tem um advogado, Jesus Cristo, que você vai, você confessa, você clama, e ele intercede por você, e você é perdoado quando há arrependimento. Mas você não precisa viver a prática do pecado. Você não pode viver a prática do pecado. Mas não é por força não dá, ninguém consegue por força. É por aceitação, é por acreditar. Deus, eu creio na minha justificação. Deus, eu creio na minha salvação. Deus, eu acredito que eu posso viver hoje sem pecados. E viver. Amém? Amém? E não alimentar o que você sempre alimentou. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu sou difícil e vou continuar. Isso vai te levar para o inferno e não para o céu. Tem que ter uma transformação na vida. E esse poder veio por Cristo. Esse poder verdadeiro veio por Cristo. Ele operou na nossa vida. Ele fez essa obra. Amém? Amém. Ou não fez? Você acredita? Acredito. Então vive isso. Vive essa obra redentora, essa obra maravilhosa. Ah, pastor, eu estou desanimado. Então tira esse desânimo, joga ele para longe da sua vida. Por quê? Porque Jesus não veio para te desanimar, ele veio para te dar vida. Mas eu não sinto. Não sinte, porque não crê. Eu creio, então viva. Aceitação é aceitar. É aceitar. O que o mundo está buscando tacar no coração, na mente das pessoas e que eles aceitam? O que mais está acontecendo aí fora? Que seja aceito a indefinição do sexo. A criança nasce, não pode colocar documento homem ou mulher. Com o tempo que vai se decidir se é homem ou se é mulher. Que coisa mais louca! Isso é inaceitável, não dá nem para pensar numa coisa dessa, tá? É como se você pegasse um boneco, né? Olhasse para ele e dissesse assim: você vai ser menina. Aí vai lá, põe o cabelinho comprido, né? Faz lá uns negócios, menina. Enjoou. Agora você vai ser menino. Vai lá, corta umas coisas, coloca outras, corta o cabelo, agora é menino. Não é um boneco. Criança, homem, mulher, ser humano não é boneco. Não tem como. É homem ou mulher. Nasceu homem, não é homem. Nasceu mulher, é mulher. Não é? Quem que Deus fez? Homem e mulher. Já está definido. Não tem o meio termo, já está definido. Mas todo mundo tem que implantar isso, né? A televisão tem que implantar isso, a internet tem que implantar isso para que todo mundo aceite. E muitos estão aceitando. Igrejas estão aceitando, pastores estão aceitando. Muitos estão aceitando porque é conveniente, vamos aceitar. Aceitou? Vira uma coisa normal, não é? A partir do momento que você aceita, se tornou normal na sua vida. Você tem dor de cabeça todos os dias.
você aceitou isso, você vai continuar tendo. Mesmo conhecendo a palavra da cura, porque você aceitou. Você ouve, né? Seu pai sempre lhe diz: você nunca vai ser ninguém na vida. Você é uma pessoa derrotada, derrotado. Você nunca vai dar para nada. E o pai sempre disse isso na sua vida toda. Você cresceu desse jeito. Sempre pensando: não vou dar em nada, não consigo nada, eu sou um peso na terra. E vive depressivo, triste, aborrecido, com o coração amargurado, ressentido. Quando parece que as coisas vão bem, dá errado, você lembra disso. Por quê? Porque foi implantado em você e você aceitou. Quando que muda? Quando você muda isso. Quando você aceita que você é o melhor de Deus. Quando você aceita que Cristo te formou para a glória dele. Quando você aceita que você não nasceu para ser um poço de amargura, tristeza e ressentimentos. Mas que Jesus fez uma linda obra na cruz para te salvar, te transformar completamente. E te fazer verdadeiramente a imagem e semelhança dele. Diga obrigado, Senhor. Você tem que viver isso. Como, pastor? Aceitando, acreditando. É fácil. É só você se convencer. Tira o bloqueio que está no coração, que está na mente. Tira as vozes que sempre te falaram que você não seria nada. Arranca isso. Pastor, mas eu errei muito. Eu também. Pastor, falei muito. Adão também. Pastor, pequei demais. Davi também. Agora é engraçado, né? Davi está aqui? Está aqui, Davi? Sim. Está na palavra? Sim. Quantas coisas Davi escreveu? Isso. Quanto é falado de Davi na Bíblia? Como é que você tem Davi? Para você. Como é que você tem Davi para você? Como você tem Davi para você? Responde. Como? Um grande homem de Deus? Um quê? Um exemplo. Como é que você tem Davi? Vencedor. Vencedor. Como é que você tem Davi? Como exemplo. Como é que você tem Davi, Ué? Valente. Valente. Como é que você tem Davi, quê? Um guerreiro. E o que Davi fez? Pecou feio, não pecou? Sim. Caiu feio, não pecou? Caiu? Sim. Mas olha só a imagem que você tem de Davi. Guerreiro, vencedor, valente. Amém? Exemplo a ser seguido. Por quê? Porque ele foi. Ele reconheceu e aceitou a obra de Deus. Ele nem tinha a redenção da cruz. E ele aceitou. Senhor, não me lances fora da tua presença. Ele não se preocupou com o reino, o dinheiro, a riqueza, com nada. Senhor, eu não quero ficar fora da tua presença. Pelo amor de Deus. Senhor, não me tira da tua presença. Ele aceitava qualquer coisa, menos perder a graça de Deus. E ele nem tinha obra de cruz. Ele não tinha essa força maior que hoje eu e você temos, que é a obra consumada. Aleluia! Jesus na cruz do Calvário, o que ele falou? As últimas palavras? Está consumado! Diga glória a Deus! O que está consumado? A obra! Está feito! Está realizado! Você já foi rendido na cruz do Calvário. Tua redenção já chegou. Tua mudança chegou. A transformação chegou. A tua vitória sobre os demônios chegaram. Tua vitória sobre a doença chegou. Você é mais que vencedor hoje. Porque tudo está consumado. Aleluia! Nós temos que viver isso, igreja. Temos que viver essa linda obra. Aceitar. Como que uma pessoa é curada de uma doença? Quando ela aceita isso. Quando ela acredita. Eu conheço gente crente. Anos de crença. Anos de igreja. Anos de altar. Que não acredita na cura. Que diz que a doença está ali. É assim mesmo. Vamos levando. Mas não pode. Quando ela aceita isso, ela vive isso. É o que ela vai viver a vida toda. Mas ela pode viver diferente. Jesus curou o leproso. Jesus curou o cego, o surdo, o mudo, o paralítico, ressuscitou morto. Ele não pode ressuscitar na sua vida a esperança, o amor, a graça dele? Pode. Ele não pode te curar? Claro que pode. Ele já fez isso na cruz. Ah, pastor, mas a gente fica doente, a gente faz oração, aí não acontece, a gente desanima, por isso não ora mais. Mas não pode. Orou, não recebeu. Meu irmão, a fé não é visível, ela é invisível, você tem que continuar crendo. Até
é que você vai ver e comprovar o milagre. Por quê? Porque Jesus não é mentiroso. E a cruz é a mesma coisa. Eu posso viver salvo, você já foi salvo. A obra já foi feita. O que você não pode é viver uma vida achando que está salvo, praticando coisas erradas. Aí não tem como. Tem gente que aceita isso, né? Ah não, eu vou para o baile, eu vou para a festa, eu bebo, eu fumo, mas depois quando eu vou para a igreja, peço perdão, está tudo bem. Não está tudo bem. Uma vez salvo, sempre salvo. É mentira. Salvação se cultiva, vive-se ela todos os dias. Para a volta de Cristo, você está garantido. Diga amém, Jesus. Amém. Você tem uma televisão em casa, você não liga e não assiste ela. O que adianta tê-la? O que adianta? Traz para mim que eu quero. Pastor, não adianta estar lá cheio de pó. Não está não, porque eu sempre limpo. Ainda limpa ainda. É esse louco. Vai que cuida ainda limpa. É que nem ter carro, não tem carta para dirigir. Fica na garagem, paga imposto, paga isso, está lá. E faz jaqueiro todo cada 2 anos. E não usa. Que adianta nada. Quando que vai ter utilidade? Quando eu usar. Não é? A salvação ela é assim, tem que ser uma coisa diária. Não é dizer eu tenho, tá bom. Não, eu tenho que viver a salvação. Todos os dias da minha vida. Se eu vivo a salvação, eu estou salvo. Diga amém, Jesus. Amém. Ah, pastor, mas eu não estava esperando vir uma bomba da minha vida. Jesus, desarme essa bomba. Por favor. Eu creio. Então, mantenha a fé. Puxa, perdi um braço. Mas é melhor entrar no céu sem um braço do que o corpo inteiro ser jogado no inferno. Então, glória a Deus. Caminha. Vai adiante. Puxa vida, não pensei que isso iria acontecer, mas já aconteceu. Fazer o quê? Já foi. E agora? Caminho para não acontecer mais. Se observa dentro da palavra. Aceite isso. Essa obra maravilhosa de Cristo. Amém? Amém. Vamos ler o versículo 17? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, é até abundante, e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quer reinar em vida? Quer reinar em vida? Amém. Um rei vive necessitado? Não, um rei vive abundante. Um rei vive mendigando? Não, um rei vive ajudando. O bom rei. O rei vive lá destruído? Não, o rei tem que estar no trono. Vencedor. Diga glória a Deus. Diga eu posso reinar. Eu posso reinar. Ou não pode? Por que você pode? Amém. É filha do rei. Você nasceu para reinar. Ele te fez para reinar. Reinar em vida. Como assim? Não é só lá com ele, lá no céu. Você já pode reinar aqui, em vida. Reinar sobre o pecado. É você que manda nele. Não é ele que manda em você. Ele vem e bate a porta. Você diz, aqui não tem ninguém, sai fora. Eu não te atendo, pecado. Não tem lugar para você na minha vida. Amém? Amém. O que for que vier te tentar para derrubar, não pode entrar. Porque quem manda aqui sou eu. Que estou reinando. Quem manda mais que o rei? Não tem quem manda mais que o rei. A palavra do rei é final. Diga, eu posso dar a última palavra. Eu posso dar a última palavra. É isso, você pode. Você pode. A tentação chegou? Não. O pecado veio? Não, não veio. Não vai entrar. A raiva quer entrar? Não vai entrar. Sai fora. O medo? Sai fora. A dúvida? Não aceito. Eu dou a última palavra. Eu estou reinando. Reinando em Cristo. Ele é comigo. Eu sou dele, ele é meu. Eu posso ter vitória sobre todas as coisas. Amém? Amém. Eu sou rei. Eu estou reinando em Cristo. Eu sou rei. Estou reinando em Cristo. Então eu decido através de Cristo. Amém. Quem serei? Serei uma bênção. Andarei na verdade, na santidade, na palavra de Deus. Digo obrigado, Jesus. Obrigado. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Diga, eu estou incluso. Aleluia. 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou,
Aleluia! Superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Vamos viver isso? Amém. Dá? Tem como viver? Dá para andar nessa graça? Então vamos andar nessa graça. Semana que vem nós vamos aprender o capítulo 6, que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes do livro de todo mal. Então busca essa graça de Deus, essa força. Lembra, a aceitação. Aceite que a obra já foi feita na sua vida. O milagre já foi realizado. A graça de Deus já se manifestou. Você não precisa mais mendigar o pão. Ele já foi lhe dado por completo. Eu sou o pão da vida. Amém? Você tem o pão da vida. Então vive. Pastor, eu não consigo me firmar. Não conseguia. Agora consegue. Você ainda em vida. Não conseguia mudar algumas coisas. Agora você vai conseguir. Se você aceita essa palavra. Se você quer vivê-la.